Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 8 de novembro e o texto diz, um propósito maior. Aqui no texto, ele fala sobre o livro de Mateus, capítulo 14, versículos 29. Mas eu vou ler o texto completo para a gente ter um maior entendimento do que Deus quer falar conosco, tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, tá? Aí é dos versículos 22 até o 33, tá? Que fala assim, Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-a-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Olha que tremendo, né? Essa passagem. Jesus, ele chamou Pedro para andar nas águas, andar sobre as águas, né? Junto com ele e estar junto com ele, né? E encontrar com ele por sobre as águas. Sair do barco e andando sobre as águas encontrar com ele. Aí Pedro foi. Ele teve coragem de ir. Olha que interessante. Ele teve coragem de ir. Só que quando chegou no meio do caminho, ele foi olhar os ventos, né? Os ventos que estavam balançando as águas, né? E o barco. E ficou com medo. Aí ele começou a afundar. Olha como o medo ele paralisa. O medo, ele nos faz perder as bênçãos de Deus. O medo nos faz a gente perder os milagres de Deus. Você percebeu? O medo, ele é totalmente contrário à fé. Totalmente contrário à fé. Então, se você quer receber as bênçãos de Deus, quer receber os milagres de Deus, tenha fé. E lança o medo, fora. Lança o medo fora. Amém? Aí aqui o autor vai nos dizer assim, no livro, né? Tudo o que Jesus fazia tinha um propósito pré-estabelecido e buscava ensinar ou apresentar algo às pessoas que o testemunhavam. Ao ler o versículo acima, você pode até se perguntar, né? Mas então, por que Jesus andou sobre as águas? Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos o seu caráter divino, ou seja, o fato de ele ser o Cristo aguardado. Isso me ensina que Jesus quer que reconheçamos que ele é de fato Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia afirma, ele estava com Deus e era Deus. Amém? Estou arrumando aqui. Aí diz mais, né? Isso tem toda a importância, porque nos faz viver com esperança. Outro fato foi que Jesus ter se entregado por amor a cada um de nós, a fim de produzir em nosso coração a convicção de que fazemos parte de algo maior que a nossa própria vida, pois Ele tem planos, propósitos e projetos para cada um de nós. Quando passamos a ter essa consciência, é impossível nossa vida não mudar completamente. Quando conheci Jesus e me dei conta disso, todo o meu cenário mudou. E com você, como tem sido? Você tem vivido como se Jesus fosse apenas um homem sábio e inspirador, ou tem se apropriado do fato de ele ser o próprio Deus? Saiba que ele veio à Terra para cumprir o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. Olha que bênção, né? Apegue-se ao fato de ele sempre, que ele sempre saberá o que é melhor para você e o conduzirá a prosseguir. Mesmo que os dias sejam difíceis, existe um propósito maior a ser cumprido. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou. Só assim sua vida terá verdadeiro sentido. Aí aqui
A frase do autor diz: Jesus é a aliança entre você e Deus. O devocional 313, a leitura bíblica é Gênesis 13 e a palavra-chave é reconhecimento, né? Então que nós possamos reconhecer, né, que Jesus é a aliança entre nós e Deus, né? E que possamos saber que nós estamos aqui para um propósito maior. Tudo que Jesus faz é para um propósito maior. E o nosso propósito aqui nessa terra é cumprir a vontade de Deus, né? Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor, estamos aqui para obedecer seus mandamentos, estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, estamos aqui para poder aprender os ensinamentos de Jesus, que está na Bíblia Sagrada, aprender tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Estamos aqui para poder viver milagres, né? Jesus veio para nos fazer viver milagres, como ele fez aqui o apóstolo Pedro andar sobre as águas. Jesus pode nos fazer andar sobre as águas em várias áreas da nossa vida. Jesus, ele pode nos fazer andar sobre as águas quando nós somos curados de uma enfermidade que, para os médicos, para a medicina, não tem cura. Jesus nos faz andar sobre as águas, né, em relação à saúde, quando alguém é curado de um câncer, quando alguém é curado de uma diabetes, quando alguém é curado de alguma doença, assim, que a medicina fala que não tem cura. Então, Jesus nos faz andar sobre as águas quando o casamento está ruim, está com algum problema, chegando à beira do divórcio, e aí Jesus entra na vida do casal e faz eles se reconciliarem e continuarem casados, como eles prometeram, né, para Deus, até que a morte os separe. Jesus nos faz andar sobre as águas quando nós estamos com algum problema financeiro que a gente acha que é impossível de resolver e Deus vai lá, nos ajuda, nos dá sabedoria, a gente trabalha, resolve aqui, resolve ali e consegue vencer aquele problema financeiro e ainda nos faz sobejar. Jesus, ele nos faz andar sobre as águas quando nós temos um problema com o filho que está se desviando dos caminhos, né, andando com más companhias, fazendo coisas erradas, e aí Jesus vem lá, nos ajuda, a gente ora, a gente clama, a gente chora, Jesus faz um milagre, nosso filho, nossa filha volta para casa, anda nos caminhos do Senhor, e ali se transforma num homem e numa mulher de Deus, dando exemplos. Jesus nos faz andar sobre as águas em todas as áreas da nossa vida. Basta você crer e confiar. Não tenha medo. Não viva uma vida com medo. Viva uma vida com fé. Porque Jesus vai te fazer andar sobre as águas em todas as áreas da sua vida. Basta você andar com Ele, confiar nele e depender dele. Amém? Que Jesus hoje possa abençoar a sua vida, sua família, seus sonhos e projetos. Que Deus possa abençoar também a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos. E Deus nos faça andar aqui com um propósito de vida, para o louvor da glória dele e fazendo a vontade dele. Creia e confie que Deus tem o melhor para você.